Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Este é o canal Antioquia, pelo qual nos reunimos semanalmente para comentarmos as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje já estamos começando o quarto trimestre, portanto, terminando o ano. Então, nós queremos agradecer a Deus, a você que nos acompanhou até agora e pedir para que vocês possam ainda caminhar conosco, trazendo esse trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos. Quero referir-me especialmente aos meus colegas superintendentes de escola bíblica, alunos, professores. Você que é aluno, gosta da escola bíblica, nós recomendamos que aos domingos, das 9 às 11, esteja em uma das igrejas Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Leonardo Soares. Se você estiver ali pelo Siqueira Campos, nós temos a igreja sede, a Rua Bahia 836. Se estiver aqui pela região da Farolândia, nós temos a igreja do Augusto Franco, que é situada ali na Avenida Josino José de Almeida, 764, antiga Canal 4. Você pode estar conosco, estarei amanhã, aos domingos de manhã, e poderemos estar ali estudando a Palavra de Deus. Quero fazer uma referência também à SECADES, que é a Secretaria de Comunicação da Assembleia de Deus. Quando você vê aquelas moças ali fazendo foto, fazendo vídeos, são elas que registram toda a dinâmica do trabalho, dos cultos da nossa igreja e que certamente fazem um trabalho com muito denudo, com muita responsabilidade. Por isso eu quero pedir a Deus, rogar a Deus por elas. Temos a nossa irmã Carol, ali no Augusto Franco, que faz um trabalho muito bom. Que Deus abençoe, minha amada irmã. Hoje estudaremos a lição de número 1, as promessas de Deus. O tema deste trimestre é: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O nosso texto áureo diz: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Esse trimestre é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. A nossa lição de hoje está distribuída em 3 itens. Um convite de Deus é o item primeiro. O segundo, as promessas e seus fundamentos. E o terceiro, tipos e propósitos das promessas de Deus. Então, meus amados, promessas são propostas que Deus oferece. São dádivas que Ele condiciona para aqueles que lhe servem. Promessas são compromissos também que pessoas assumem. Nós estamos numa época onde as promessas estão aí a toda prova. As promessas saem com velocidade solar. Só que essas promessas, ou as pessoas que prometem, não têm a responsabilidade com elas. Quer dizer, eles prometem de uma forma até certo ponto cínica, mas eles não se comprometem a cumprir. Prometem antes, mas não tem responsabilidade, ou às vezes não tem também possibilidade
de cumprir essas promessas que eles fizeram. São as promessas dos políticos, que são diferentes das promessas de Deus. Então nós temos que, nas promessas de Deus, nós temos a promessa e temos um garantidor dessas promessas. Se Deus prometeu, não se preocupe, vai ser cumprido. Glória a Deus. Então, promessa e um garantidor. A Bíblia nos faz um convite a cumprirmos, a estarmos cônscios das promessas que o Senhor faz para a humanidade. E também devemos saber que Ele é aquele que promete e nunca falha. Se Deus prometer e essa promessa dele não se cumprir, é porque o objeto da promessa saiu do seu lugar. Não permaneceu esperando o cumprimento da promessa. Porque da falta da parte de Deus, ele nunca falhará. As promessas de Deus nunca falharão. E essa é uma certeza que nós temos. No livro do profeta Jeremias, nós podemos ler no capítulo 1, vou botar isso aqui, capítulo 1, versículos 7 e 11, o 7 a 11. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu não vou ler tudo, mas essa aqui nós estamos tratando do envio, quando Deus separa o profeta Jeremias como profeta. Como a criança ainda, Jeremias, é separada como profeta, e ele apresenta alguns argumentos, dizendo que ele não tinha capacidade para ir. E o Senhor diz, não, você não diga que é criança não, porque se eu mandar, você vai. Porque Deus manda e dá as condições para você ir. Deus não envia alguém, como dizia minha mãe, com a mão no feixe e outra no cano. Deus envia alguém com a pronta responsabilidade de que a pessoa enviada vai cumprir o projeto para o qual foi enviada. Na promessa, nós temos também uma condição. Uma promessa, uma condição. Porque Deus é santo. Se você quer receber uma promessa de Deus, o cumprimento de uma promessa de Deus, ele exige uma condição para que essa promessa seja feita. Lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 28, e versículo 9. Deuteronômio 28, 9. Glória a Deus. Diz assim, Deuteronômio 28, 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Vou ler novamente. O Senhor te confirmará para si por povo. Isto é, eu só serei povo de Deus, confirmado por Ele, quando? Quando eu guardar os seus mandamentos e andar nos seus caminhos. Então, veja que é uma promessa que Deus faz, mas Ele exige uma contrapartida. Ele exige algo de nós também. Vós sereis o meu povo, mas quando cumprirdes os meus mandamentos e andar segundo os meus estatutos. Não é de graça. Ele dá a promessa e a garantia do cumprimento. Agora eu tenho que fazer também
a minha parte. Nós temos também que, para a promessa, existem alguns passos. Para essa promessa acontecer, há alguns passos. Deus mandou que Abraão viesse lá da Mesopotâmia. Ele saiu lá de Ur, dos caldeus, isto é, lá na Mesopotâmia, passou em Harã, ali viveu um tempo, ali morreu o pai dele, e ele então é separado. O Senhor diz, olha, deixa a sua parentela, deixa os seus parentes aí, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Vá para uma terra que eu te mostrarei. E pela fé, Abraão desceu para Canaã. Mas a Bíblia diz que quando ele chega em Canaã, havia uma seca. Havia uma estiagem prolongada. Ele desce então para o Egito. Aí Deus, no capítulo 17, versículo 1, Deus se encontra com ele e faz uma cobrança. Porque Deus não havia mandado Abraão para o Egito, havia mandado para Canaã. Era a terra que ele mostraria. E ele sabia, a Bíblia diz que quando ele chegou em Canaã, ele sabia que a terra era aquela. Mas como havia estiagem, ele desce para o Egito. Aí Deus aparece a ele e renova a promessa, mas cobra uma condição. Diz, olha, eu vou ler aqui no capítulo 17 do livro do Gênesis. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isto é, eu posso todas as coisas. Agora, anda em minha presença e ser perfeito. Eu posso todas as coisas. Eu prometi, Deus queria dizer isso, eu prometi que você iria para uma terra que eu mostraria, você identificou a terra, mas não confiou em mim. Você fugiu para o Egito com medo da estiagem, como se o dono da chuva não fosse eu. Era isso que Deus queria dizer. Então, eu sou Deus Todo-Poderoso. Assim como havia estiagem em Canaã, o Deus Todo-Poderoso, no qual Abraão inicialmente não confiou, poderia cessar aquela seca, aquela estiagem e mandar chuva. Mas Abraão não confiou. Então Deus cobra, porque para nós recebermos a promessa, haveremos de cumprir alguns passos. Glória a Deus. Agora, é preciso buscar o Senhor. Para que nós recebamos a promessa, também é preciso buscar ao Senhor. E essa busca deve ser uma busca por inteiro. Uma busca por inteiro, uma busca sincera, uma busca de confiança. Jeremias 29, 13 nos diz assim. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me achareis. Essa é a condição. Você busca e me acha. Quando buscar de todo o coração. Glória ao Senhor. Então, nós temos que, para gozar da promessa de Deus, buscarmos essa promessa, isto é, fazer alguma coisa para alcançar. Mas isso só será alcançado quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Essa busca também deve ser uma busca oportuna. A Bíblia diz que como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Isto é, no tempo certo, na oportunidade cabal. O profeta Isaías nos aconselha
a buscarmos o Senhor enquanto podemos achar. Ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O que é que isso quer dizer? É que nós devemos aproveitar todo o nosso tempo, todos os nossos meios para buscarmos o Senhor. Enquanto temos saúde, enquanto temos lucidez, enquanto, como o apóstolo João diz, enquanto é dia, enquanto podemos, enquanto temos tempo, glória a Deus, buscar enquanto podemos achar e invocar enquanto Ele está perto. A vida em si mesma é uma busca de experiências. Em busca de experiência. Nós vivemos aprendendo. Uns aprendem bem e outros aprendem mal. Mas nós vivemos aprendendo. A própria vida nos capacita por várias experiências. Eu passo por uma experiência ruim, então aquele já vai me acender o sinal, porque da próxima vez eu já não passarei. Porque da primeira vez eu passei por aquela experiência, uma experiência ruim, eu escapei, então eu vou fugir da próxima vez. A Bíblia diz que o tolo vê o perigo, o sábio vê o perigo e foge, mas o tolo dá-se por seguro e cai. É como a gente passar por uma rua pouco iluminada. Alguém passa por uma rua pouco iluminada e ele encontra ali um meliante, ele é roubado, ele é ameaçado. É claro que se ele passar por ali novamente, é porque ele quer ser roubado de novo. A experiência primeira foi ruim, então eu tenho que evitar a segunda. Glória a Deus. É preciso se arrepender para gozar das promessas do Senhor. Agora, o arrependimento deve ser um arrependimento sincero. A Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. E para que serve a remissão de pecado? Para nos tornarmos cidadãos do céu. Para cumprirmos a promessa que o Senhor fez de que virá buscar a sua igreja. A igreja que foi por Ele comprada com o próprio sangue. Isso é a maior promessa que a cristandade nos traz. É a promessa de subir e morar com o Senhor para sempre. Agora, tudo isso nós devemos fazer de forma sincera. Atos capítulo 16, aqui Paulo tratando de uma história quando ele vem lá ele está lá em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Aliás, ele está em Troade. Ali em Troade, houve algumas coisas boas. Ele ali em Troade, ele encontra Timóteo, aquele que ele depois chamaria de filho espiritual. Em Troade, a visão do carcereiro. Em Troade ainda, aliás, aqui não é em Troade, ele está em Filipos. Em Filipos, há o carcereiro, o terremoto lá no cárcere. Em Filipe, ele planta a primeira igreja cristã fora do território israelita. Ainda em Filipe, há a conversão de Lídia, uma mulher rica que se converteu e depois abriu a própria casa para que Paulo fizesse dali uma igreja, um ponto de pregação. Então foi ali em Filipos, que ele, estando preso, enquanto os outros presos dormiam, a Bíblia diz que ele cantava juntamente com Silas. E aquilo trouxe alguma estranheza para o carcereiro. Mas mesmo assim ele foi dormir.
carcereiro foi dormir e ele continuou cá preso, mas cantando, louvando ao Senhor. E Deus permite que haja ali, ou manda ali, um grande terremoto. E esse terremoto, a Bíblia diz que abalou os alicerces da prisão e todas as portas foram abertas. Foi quando o carcereiro se acordou, atordoado, e perguntou o que poderia fazer para ser salvo. Ele pergunta o que poderia fazer para ser salvo. E Paulo responde que ele deveria aceitar a Jesus. Ele deveria ser crente. Ele e toda a casa. E o certo é que ali, naquela busca, naquele arrependimento sincero, a Bíblia diz que ele foi batizado, não só ele, mas toda a sua família. Então, o arrependimento não pode ser uma confissão de boca apenas. O arrependimento tem que vir de dentro, lá do coração, transformado. O arrependimento é um fruto. A salvação é um fruto. A promessa, o cumprimento da promessa é um fruto do arrependimento sincero. Quando Paulo foi encontrado pelo próprio Jesus, quando ele ia para Damasco, ele ia com carta dos chefes da religião para prender, para matar, para fazer tudo que não prestava com os crentes que haviam fugido de Jerusalém para Damasco. E Jesus encontra com ele. E a Bíblia diz que quando aquele clarão apareceu, ele cai por terra. Alguns dizem que ele caiu no cavalo. A Bíblia não fala em cavalo. A Bíblia diz que ele caiu por terra. E já foi perguntando: quem é esse Senhor? O que queres que eu te faça? Então, a gente viu ali que foi um arrependimento sincero que brota do coração de Paulo. E dali em diante ele passa a ser o grande missionário que nós temos conhecimento. No item 2 nós temos as promessas e seus fundamentos. A promessa de Deus para nós, ela pode ser uma promessa nacional. E pode ser também uma promessa pessoal. Quando Moisés morre, Josué, que já havia sido eleito como sucessor de Moisés, mas ele achou que não tinha nada a ver, ficou na dele, caladinho. E Deus então aparece a ele e faz as seguintes promessas que nós vamos ler aqui. Josué, capítulo 1, e versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Essa era uma promessa nacional, porque ele trata de uma terra que ele dá ao povo. Ele dá um país ao povo. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É aí onde está a grande diferença das promessas feitas por Deus e as promessas feitas pelo homem. Porque as promessas feitas por Deus, todas se cumpriram lá no passado, estão se cumprindo agora e se cumprirão também. Glória a Deus. Essa é a promessa nacional. Mas podemos ter a promessa pessoal também. No versículo 6, ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás herdar a terra que jurei a seus pais. Então, a promessa era que o povo entraria na terra, seria o morador daquela terra, possuíam aquela terra, mas particularmente a Josué, ele diz que é você, pelas suas mãos, pela sua força, que vai fazer com que esse povo entre lá na terra que eu prometi. Deus, meus amados irmãos, é
infalível. Ser infalível é alguém que nunca erra. É alguém que zela pelo acerto, pelo correto. É maravilhoso quando nós temos referenciais ou referências de pessoas que são corretas no que tratam, no que falam, pessoas que compram e pagam, pessoas que tomam emprestado e devolvem, pessoas que assumem compromissos responsáveis e cumprem. Porque a questão do compromisso é que as pessoas irresponsavelmente assumem compromissos que sabidamente não podem cumprir. Por exemplo, um vereador que ele diz, vote em mim que eu vou trabalhar para construir um hospital na zona sul da cidade. E é só o trabalho de um vereador que vai fazer com que um hospital seja construído. É só a voz dele e as despesas que virão para o município. Então a gente já está vendo que essa é uma falácia, uma promessa, é uma coisa que não vai se cumprir. Quem acreditar é porque quer se enganar. Aliás, quando acredita nisso, já está enganado. Então Deus é aquele que nunca erra. Voltando a Piairote, eu achei isso muito bonito, que a Piairote é o último acampamento dos israelitas antes de atravessar o Mar Vermelho. Aqui, perseguindo o povo de Deus, a Bíblia diz que o Egito encaminhou 600 carros. Esses carros do Egito daquela época seriam os tanques de guerra de hoje. Aqueles carros iam duas pessoas, 2 soldados. Um guiando e outro para fazer o combate. E aquilo assustou o povo de Israel, que estava entre as montanhas e o mar. Eles estavam atordoados. E a Bíblia diz que Deus fala a Moisés. E diz: Moisés, diga ao povo que volte e acampe em Piairote. Aí o próprio Deus diz: o Egito vai dizer que eles estão perdidos, que eles estão... Vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 14, e versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Então Deus usou essa estratégia para que o povo do Egito se aproximasse e morresse. Quando eles se aproximam, Deus ordena que o povo atravesse o mar, eles entram também no mar e são mortos. Então isso fala do Deus que é infalível, o Deus que nunca erra, o Deus que cumpre. O profeta Isaías diz que ele vela, ele cuida, ele trabalha, ele se esforça para cumprir as suas promessas. Glória a Deus, ele zela pela sua palavra. As pessoas de antigamente, os homens de bem, os homens que faziam determinados compromissos, assumiam determinados compromissos e cumpriam. Não pediam testemunha, não registravam em cartório, porque eles zelavam pela própria palavra. Falhar com a palavra dele, nunca. Nada, era coisa impensável. Por quê? Porque eles zelavam, e ainda tem gente assim também, que zelavam e zelam pela sua própria palavra. Na promessa, sempre há um propósito determinado. Propósito é uma intenção,
Um lugar é uma forma de como queremos chegar em algum lugar. E todo o propósito de Deus, toda a promessa de Deus tem uma intenção. Deus não faz uma promessa do nada. Deus não faz uma promessa do nada. Ele faz uma promessa quando Ele quer abençoar alguém. Quando Ele quer visitar alguém. Então, Ele faz a promessa e o propósito é chegar, abençoar alguém, mudar a vida de alguém. Na promessa, pelo Deus que cuida da promessa, eu já disse lá em cima que quando há uma promessa, ligada a essa promessa há uma garantia. É como Jesus quando subiu. Se eu não subir, o Espírito Santo não virá. Ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixareis órfãos, porque eu enviarei outro Consolador. Então veja aqui, há a promessa de que ele vai para o Pai, mas há a garantia de que vem o outro Consolador, que era o Espírito Santo. Tipo de propósito das promessas de Deus. Promessa condicionada. Nós sabemos que toda promessa tem Deus acondiciona essa promessa. E quando ele diz lá acho que em Filipenses, olhai para mim e sereis salvos. Isso não é, quando ele diz olhai para mim, não é direcionar os olhos para ele. Olhai para mim é ter cuidado com a vida, é aceitá-lo como Salvador, é viver uma vida reta, é viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. É isso que ele quer dizer, olhai para mim e sereis salvos. Converta-se dos seus pecados, largue os seus pecados, largue a velha vida e sereis salvos. Aleluia. As circunstâncias das promessas. Filipenses 4:13. Eu vou ler aqui. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Nada escapa ao domínio daquele que é fortalecido pelo Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. As promessas condicionadas. Isaías 1:19 diz, se quiserdes, comereis o melhor da terra. Então, há uma condição. Se você quiser, e o querer não é apenas desejar, porque a Bíblia diz que o preguiçoso vai morrer desejando. Então, diz, se quiserdes, comereis o melhor da terra. Se quiserdes, repito, não é apenas se você desejar, não, é se você estiver de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, o preguiçoso. O preguiçoso vai ter o quê? Vai comer o melhor aonde? Preguiçoso é algo inominável. O preguiçoso é tão ruim que Deus compara ele a formigas. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Por quê? Porque as formigas, elas separam no inverno o habitat do verão. E o preguiçoso não. O preguiçoso vive a vida toda esperando que alguém chegue para dar alguma coisa a ele. Glória ao Senhor. Olhai para mim e sereis salvos. Isaías capítulo 45, versículo 22. Promessas condicionadas. Estabelecer uma aliança com o homem. São os propósitos da promessa de Deus. Então, quando Deus faz uma promessa, Ele faz essa promessa para estabelecer uma aliança com o homem. E essa aliança sempre
anda no caminho do livramento. Estabelecer é o propósito de Deus nas suas promessas. Estabelecer uma aliança com o homem. Ainda, realinhar o homem no caminho. Realinhar o homem no caminho. Lá no início da existência, a Bíblia diz que o povo havia se desviado. O povo não olhava, o povo não conhecia Deus. O que é que ele fez? O dilúvio. Ele trouxe o dilúvio para que na arca entrassem apenas os animais e as pessoas que estivessem de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que haviam abandonado a corrupção. Porque a Bíblia diz que naquela época a corrupção era geral. Então escapou quem? Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos seus filhos. Então, foi o que Deus fez? Ele realinhou, ele trouxe o homem de volta ao caminho. E também reafirmar o zelo pela própria palavra. Quando um dos propósitos da promessa de Deus é reafirmar o zelo pela própria palavra. Porque Deus é um Deus que não muda. E ele diz que ele não muda. Ele diz, porventura, diria eu e não faria? Ou falaria e não confirmaria? É um Deus que não muda. Então esse é o propósito de Deus nas suas promessas para nós. E nós somos, por graça e misericórdia de Deus, participantes das promessas do Senhor. Nós entramos nessas promessas. Nós não tínhamos capacidade para participar delas, mas Ele nos concedeu a forma, o caminho, a vereda, a condição para que nós sejamos participantes ativos das promessas dele. E a maior promessa, repito, é aquela de que Ele virá buscar a igreja remida, a igreja que largou o pecado, a igreja que abandonou o mundo, a igreja que andou nos seus caminhos. Essa é a grande promessa que o Senhor nos dá e pela qual nós labutamos todos os dias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.